Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no texto que norteará a mensagem desta noite. Êxodo, capítulo de número 4, versículos de 1 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lançai-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei como a tua boca, com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais, palavras do Senhor. Amém? Amados, eu convido os irmãos a olharem para as suas mãos. O que temos nela? Muitas vezes, ou melhor, de certo que agora a nossa Bíblia, mas muitas vezes podemos ter uma caneta, um celular, ou, se nós olharmos para os esportes, por exemplo, uma bola de basquete na minha mão de nada serviria, mas na mão de Michael Jordan, LeBron James e tantos outros jogadores venceram campeonatos, conquistaram vitórias e pontos. Uma ferramenta na minha mão, de certo que não teria muita utilidade, mas para um bombeiro, ou um construtor, ou aquele que sabe manusear bem essa ferramenta, de certo que terá êxito e seguirá ali com o salvamento de uma vida ou de alguém, uma construção bem-sucedida. E convido então os irmãos também a pensarem na seguinte situação: e se o que tivermos nas nossas mãos estiver ou for colocada nas mãos do nosso Deus? Muitas vezes, e nós vamos trabalhar nesta noite, fazemos exatamente como Moisés. Vamos nos esquivando e dando desculpas a Deus. Ah, outros tantos falam tão melhor do que eu, outros têm tantas condições que eu não tenho, fazem o que eu não faço. Quando lembramos de Gideão, o chamado dele, ele fala: mas eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor das casas de Israel. Nós sempre vamos dando desculpas. Mas hoje trabalharemos
não só o como evitar essas desculpas, mas o porquê Deus e o que Deus requer de nós para que possamos cumprir aquilo que Ele determina para mim e para você nas nossas vidas. Amém? Quando Deus quer, meu irmão e minha irmã, operar um milagre em nós e através de nós, geralmente Ele usa o que tem nas nossas mãos, ou seja, o que nós precisamos ou está conosco ou está em nossa casa. Talvez pelo próprio Antigo Testamento, tendemos a achar que Deus só fala e só nos usa quando tem alguma coisa assim extremamente extraordinária, né? Um clarão no céu, uma voz diferente, mas Deus usa o nosso dia a dia e o ordinário para que aquilo que está nas nossas mãos possa ser usada por Ele. Podemos ver aqui alguns exemplos. Em 1 Reis 17, por exemplo, versículos de 8 a 16, nós temos a viúva de Serepta. Ela estava em um dilema. De um lado, ela tinha um filho com fome, e do outro, o pedido do profeta para que desse o que comer. Ela então diz que tem pouco, e o pouco que tem ali é para ela e para ele, mais para o filho dela, para que eles comessem e morressem na sequência. E aí que então ela tem esse dilema, ou mata o desejo e a necessidade da carne ali daquele momento, ou ouve a voz do espírito do profeta, e enfim, né, ela ouve, faz ali um cozido, um bolo para o profeta, e aí tem provisão na casa dela, ou seja, não cessa mais o alimento. Outra viúva também agora em 2 Reis 4, de 1 a 7, e nós trabalhamos em uma mensagem não tão distante, alguns domingos atrás, ela precisava desse milagre, onde o marido dela, profeta também ali, né, servo, sacerdote, na verdade, o marido dela morre, e ela então, com 2 filhos, vão homens tomar os seus filhos para quitar a dívida do marido dela. Então imagina na situação, uma mulher sem seu marido, e também ficaria sem os filhos para quitar uma dívida. Então ela vai correndo procurar Eliseu, e Eliseu faz esse milagre com aquilo que ela tinha em mãos, que era um pouco de azeite e farinha. Tamanho foi a bênção que ele pede para que ela vá em todos os seus vizinhos e pegue essas vasilhas, e as vasilhas iam se enchendo, e só cessou o azeite quando ela disse: todas as vasilhas estão cheias. E deste azeite, ela pôde, ou Deus, por este milagre, proveu o sustento e o mantimento desta senhora, sem que ela tivesse, dessa viúva, sem que ela tivesse que abrir mão dos seus filhos. Eu imagino que os irmãos já estejam pensando: o que tem na tua mão, meu irmão e minha irmã? O que tem na minha mão? Que muitas vezes nós podemos achar que é pouco, mas se entregarmos para Deus, nós veremos as maravilhas dele nas nossas vidas. Um outro milagre, uma maravilha tão impactante quanto essa, é aquele menino com 5 pães e 2 peixes. Uma multidão de mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E eu fico imaginando aquela criança com um cestinho, um pequeno cesto com 5 pães e 2 peixes. E aí então, Cristo fala, né, para os discípulos irem atrás de dar o que comer. Aí pega o menino, chega aqui: eu tenho um cestinho com 2 pães, 5 pães e 2 peixes. E aí Cristo pega, eleva os olhos para o alto, faz a oração e há o milagre da multiplicação. Dali alimentaram-se mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios com as sobras ali, com os pedaços que não foram consumidos. Esse é o meu e o teu Deus, quando nós nos colocamos à disposição e disponíveis para ser usado por Ele. Aquilo que tem nas nossas mãos, sem dúvida nenhuma, é mais do que o suficiente para que possamos servi-lo e servi-lo muito bem. O que nós precisamos, mais uma vez, ou está conosco ou está em nossa casa, e o que nós, enquanto igreja IPI de Mauá, precisamos para levar adiante a obra do Evangelho, meu irmão e minha irmã, nós já temos as pessoas
e o poder do Santo Espírito de Deus, como nós sempre oramos, para que Deus avive os nossos corações. Como então podemos nos dispor a servir ao Senhor? No texto de hoje, então, Moisés vai apresentar algumas objeções aos quais nós iremos trabalhar, e Deus, em sua infinita sabedoria, faz uma pergunta que ecoa através dos séculos e nos desafia hoje, meu irmão e minha irmã, dizendo: o que é que tens nas mãos? Êxodo 4:2, especificamente. Essa pergunta não é apenas para Moisés, ou não foi apenas para Moisés, mas é para cada um de nós. O que temos em nossas mãos que Deus pode usar para os seus propósitos? Ah, Rafa, mas é tão pouco que eu tenho em mãos, é quase nada, ou eu nem tenho. Mas é exatamente isso, meu irmão e minha irmã, que Deus quer usar para cumprir o propósito dele. E nós já trabalhamos em outras mensagens que quando nós estamos trabalhando debaixo do propósito de Deus, maravilhas acontecem. Hoje, então, à luz de Êxodo 4, de 1 a 17, veremos como Deus capacita seus servos, superando suas limitações e usando o que nós temos em mãos para realizar os seus gloriosos propósitos. Estamos dispostos e disponíveis para colocar no altar do Senhor o que temos nas mãos para sermos usados por Deus? Mas antes, ou melhor, nesta primeira parte, nós vamos trabalhar o nosso coração e a relutância do homem, do ser humano, diante do chamado divino. Como nós lemos, Moisés deu 3 desculpas, vamos dizer assim, para que não fosse o enviado. A primeira objeção aqui, que ele demonstra isso no versículo 1, que a gente pode voltar o seu olho, meu irmão e minha irmã, seus olhos ao texto. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Contextualizando, esta conversa de Moisés com Deus, ela é sequencial à visão da sarça ardente. Quando Moisés vê ali no alto do monte a sarça ardente, ele vai até ao encontro daquele fenômeno, e então ele ouve do Senhor: tire as sandálias, porque onde estás é lugar santo. Então há essa conversa. Moisés então teme nessa primeira objeção, que é a incredulidade, e muitas vezes, e eu faço até um paralelo, sendo bem transparente nessa noite, meu irmão e minha irmã, não que eu não seja em outras noites, mas lembrando o meu próprio chamado pastoral. Eu não gosto de falar de mim mesmo, mas me lembro na primeira IPI de Diadema, quando eu tive esse chamado e o pastor orou, eu senti, mas não fui. Falei: acho que estou ouvindo coisa demais, não é para mim. E aí então o meu primo falou: eu sei que você ouviu, vamos lá e vamos receber essa oração. É comum a mim e a você, e não é só o Rafael, ou só aconteceu com Moisés. A Bíblia está recheada de oportunidades e histórias de homens e mulheres de Deus que, na sua primeira objeção para não seguir os caminhos do Senhor, fez essa objeção da incredulidade. Moisés então teme que o povo não acredite nele, nem na aparição de Deus. Ele projeta suas próprias dúvidas no povo. A incerteza ou a incredulidade já estava no coração de Moisés naquele momento. Afinal de contas, era uma sarça que não se consumia. Que evento extraordinário é esse? E aí então, conforme Deus vai o chamando, e assim é eu e você, porque nós sabemos no nosso íntimo quando Deus nos chama, e nós estamos repletos de dons, talentos, que nós podemos e devemos utilizar na casa do Senhor. Mas ele projeta as suas dúvidas no povo, dizendo: não crerão, eu até vou, mas eles não vão crer. E assim acontece comigo e com você. Temos os nossos chamados, mas muitas vezes falamos: eles não vão aceitar, eu sou novo demais, eu sou velho demais, eu sou alto demais, eu sou baixo demais, e assim sucessivamente. Quantas vezes na nossa própria incredulidade ou falta de fé nos impede de dar esse passo de obediência a Deus? Tememos a reação dos outros ou duvidamos da autenticidade do chamado divino em nossas vidas? Acontece ou não acontece? Às vezes, constantemente, aquela dúvida: será que devo continuar? Será que é para mim mesmo? Vou abandonar tudo?
Quantas vezes as dúvidas que colocamos nos nossos corações e a falta da fé faz com que nós não demos esse primeiro passo de obediência a Deus. Mas, seguindo aqui, nesse primeiro ponto da relutância humana diante do chamado divino, a segunda objeção está no versículo 10, se o irmão e a irmã pode seguir ali. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Se nós lembrarmos da história, Moisés só viveu no palácio egípcio. Na época, o melhor lugar para se aprender, para saber falar, escrever e ter toda a cultura quando a gente fala de conhecimento. Mas mesmo assim, ele usa essa segunda objeção da inaptidão, dizendo: sou pesado de boca e pesado de língua, ou seja, tenho dificuldade de fala e não sou eloquente. Ele se sente incapaz de comunicar a mensagem de Deus, como muitas vezes eu e você nos colocamos neste lugar, de sermos incapazes de falar do Senhor. E não estou falando de usar propriamente um púlpito, como nós trabalhamos na escola dominical pela manhã, nos nossos lares, no trabalho, na escola, na faculdade, até com o exemplo da nossa vida. Ele se sentindo incapaz, então, de comunicar a mensagem de Deus, ele alega ser pesado de boca e pesado de língua. Aplicando essa objeção, meu irmão e minha irmã, para nós, nesta noite, nossas limitações percebidas, falta de talento, educação do ponto de vista de conhecimento, experiências e o próprio carisma, podem se tornar desculpas para não servir a Deus. Moisés, o futuro líder e legislador, sentia-se inadequado para falar. Isso nos lembra que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Porque tem um ponto importante aqui nessa observação, meu irmão e minha irmã, que é sim, nós devemos entender as nossas limitações. Somos falhos, somos pecadores, e sem Cristo, sem Deus nas nossas vidas, sem o Santo Espírito de Deus, nada podemos fazer. Mas isso não pode nos impedir de buscar ao Senhor e o que tiver na minha e na tua mão ser colocado nas mãos do Senhor. Imagine se Moisés seguisse ali não sendo ou não se deixando usar por Deus. De certo, Deus levantaria outro, mas não teríamos o Pentateuco e não teríamos todas as contribuições que Moisés trouxe. Da mesma forma, Davi, Gideão e tantos outros. Mas lá na frente o próprio apóstolo Paulo, os discípulos que se tornaram apóstolos. Isso nos lembra que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu e você devemos nos deixar ser usados por Deus, meu irmão e minha irmã. Independente de acharmos que temos ou não o talento, ou na grande maioria, como estamos trabalhando, não queremos esse compromisso, mas Deus vai nos usar e Ele vai nos dar as ferramentas e usar aquilo que está nas nossas mãos. Mas no versículo 13, para terminarmos essa primeira parte, que fala exatamente dessa relutância nossa ao chamado divino, mais uma objeção Moisés apresentará, que é a objeção da substituição. Volte os seus olhos para o versículo de número 13, meu irmão e minha irmã. Diz assim: ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Já aconteceu contigo, meu irmão e minha irmã, de falarmos: Senhor, manda qualquer outro, menos a mim. Lembrei de uma frase agora, do primeiro filme do Homem-Aranha, que diz assim, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É algo mais, que o pessoal fala mais geek, né? Mais jovem, assim, uma galera. Eu não sou tão jovem assim, mas gosto. Quando nós falamos de Deus, meu irmão e minha irmã, aquilo que Deus coloca para nós fazermos e o que Ele usa
o que temos nas mãos, sim, traz responsabilidades. E muitas vezes são essas responsabilidades que nós tentamos nos esquivar, porque achamos que não vamos dar conta, e de fato, se for pela nossa força, nós não daremos conta. Mas quando Deus vai à frente, ao lado, e nos guiando, e nós fazendo a vontade dEle, isso é bênção e é vitória sem dúvida nenhuma. Mas ainda flertamos como Moisés flertou no versículo 13, dizendo, a objeção final de Moisés, já que as outras duas não tinham dado certo, falou, é um pedido direto para Deus que envie outra pessoa. Ele prefere que Deus use alguém mais qualificado do que a Ele próprio. E aplicando para nós nessa noite, nós temos e vivemos essa tentação de delegar a responsabilidade do serviço a outras pessoas, esperando por alguém melhor para fazer a obra de Deus. E quando nós falamos das coisas de Deus, mas também falamos das nossas próprias coisas também, não existe um momento perfeito e ideal para se fazer as coisas. É ou não é? Se nós esperarmos, por exemplo, para a economia melhorar, o trabalho dar alguma guinada, e a gente não vai comprar nossa casa, de repente não vai comprar o nosso carro, a gente não vai fazer investimentos, porque a gente está sempre esperando o momento ideal. Da mesma forma, meu irmão e minha irmã, com as coisas de Deus. A gente ficar quando Deus mandar mais pessoas, quando Deus fizer isso, quando Deus fizer aquilo. E a pergunta que Deus tem para mim e para você essa noite é, o que vocês têm nas suas mãos? É isso que eu quero usar. Porque é a partir disso que vai haver a abundância e a multiplicação. A recusa persistente, então, meu irmão e minha irmã, de Moisés, provoca a ira de Deus, mostrando a seriedade da desobediência à vocação divina. Porque Deus é paciente, Deus é tranquilo, mas a partir do momento que Ele também vai vendo que as coisas não vão evoluindo, Ele dá uma chamada séria. E quantas vezes nós não tomamos essa chamada, entre aspas, séria de Deus nas nossas vidas? Quando nós estamos caminhando em lugares que não deveríamos estar, ou quando nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer da forma e da intensidade que devemos fazer. Mas então, Deus mostrando para Moisés que era com ele, e aí entrando na parte 2 do sermão, que é o quê? A resposta de Deus através de sinais e comparações. Moisés foi chamado então para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Mas ele não cria ser capaz de fazer essa missão como nós já trabalhamos. Então Deus lhe deu muito mais do que uma garantia verbal de vitória. Ele deu sinais visíveis da sua presença. Para demonstrar a sua presença com Moisés, Deus usou algo que ele tinha nas mãos, que era o cajado ou vara, como está no versículo 2 e 3. No texto que lemos, na versão Almeida, Revista e Atualizada, vai trazer o termo bordão. Deus usou algo que Moisés tinha consigo, ou seja, volte os seus olhos para o versículo de número 3, 2 e 3. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou serpente e Moisés fugiu dela. O bordão aqui, meu irmão e minha irmã, vão trazer lições preciosas para mim e para você nessa noite, nessa parte 2. O bordão no chão quer dizer, e nós já lemos o texto, versículo de 1 a 3, que é o quê? O preço de servir. Existe sim um preço de servir. Cristo pagou o preço na cruz, vertendo o seu sangue por servir a Deus para nos redimir e redimir os nossos pecados. Para servir e servir bem, meu irmão e minha irmã, é preciso jogar no chão o seu bordão, ou seja, o bordão ontem e hoje para se apoiar, ou seja, a gente precisa. O bordão na época para o pastor era sustento, era o apoio. Também servia para pastorear as ovelhas e livrá-las dos perigos e tirar dos perigos. E quando, a partir do momento que Moisés lança esse bordão no chão, ele lança a mão desse conforto, desse apoio, né? Ou até para, como nós falamos, da defesa, segurança pessoal, se colocando única e exclusivamente dependente do Senhor. E é isso que eu e você devemos viver, ou é desta forma que eu e você devemos viver. O preço de servir é nos colocarmos única e exclusivamente dependentes do nosso Deus.
sem orgulho, sem autoridade, sem nada. Porque Deus vai nos usar sem dúvida nenhuma, mas nós devemos lançar e abrir mão e pagar o preço por servir ao Senhor. Mas o bordão também, meu irmão e minha irmã, significa o próprio poder para servir. Quando nós olhamos os versículos 3 e 4, 3 nós já lemos, mas o quarto em diante, Deus vai fazer os milagres e apresentar para Moisés esses milagres ou sinais que ele utilizará para convencer o povo. Deus traz então vida ao que está morto. Ali, um bordão, um pedaço de madeira, um cajado, quando lançado ao chão se transforma numa serpente, e Moisés com medo foge dela. Mas o próprio poder para servir que Deus coloca em Moisés faz com que ele toque na serpente e retome como cajado. Assim eu e você, meu irmão e minha irmã, quando nos colocamos dispostos, pagando o preço para servir a Deus, também passamos a ter poder vindo de Deus para servi-lo, transformando algo seco e sem vida em algo vivo, forte e poderoso. Mas também a mão no bordão quer dizer a prontidão para servir. Isso está nos versículos 3 e 4, e essa prontidão que eu e você devemos ter, que é a fé para obedecer a Deus, mas também a coragem para pegar a serpente pela cauda, como o texto diz, transformando novamente no bordão. Ou seja, fé e coragem para mim e para você, para que nós possamos continuar servindo a Deus em espírito e em verdade e sendo usado por Ele. São os ingredientes necessários para quem se prontifica a servir a Deus. Quando nós nos lançamos aos pés do Senhor, meu irmão e minha irmã, quando nós somos usados e deixamos o que está nas nossas mãos ser usado por Deus, a nossa fé, e essa fé é uma fé obediente, e a coragem para servir são os ingredientes necessários para que esse serviço seja concluído de forma completa. E por fim, mas não menos importante, o que Deus pode então fazer com o que tem nas mãos, ou o que tem nas nossas mãos. Voltando e finalizando, o que é isso que está nas tuas mãos? Ele reafirma a pergunta. Para Moisés era um simples cajado de pastor. Muitas vezes é uma simples caneta, é um simples notebook, mas que pode fazer algo que vai mudar a nossa vida, ou que vai mudar a forma como nós servimos ao nosso Deus. Às vezes, Deus é apenas uma ideia, mas essa ideia pode transformar a forma como nós servimos ao nosso Deus, se colocada no altar dele. Para nós pode ser algo igualmente comum, mas Deus deseja usar exatamente aquilo que está na minha e na tua mão. Um outro ponto importante, quando nós falamos, meu irmão e minha irmã, do poder que Deus tem para usar aquilo que temos nas nossas mãos, nós não devemos subestimar o ordinário, o dia a dia, o simples. Porque muitas vezes, e há quantas pessoas que vão atrás de tantas outras coisas, ou no nosso arraial cristão, vamos dizer assim, mais os pentecostais que gostam sempre de ir no monte. Acha que é só no monte que as coisas acontecem. As coisas podem acontecer no monte, mas acontecem na minha e na tua vida. Acontece no dia a dia. Acontece na conversa de um marido com a esposa, da neta com a avó ou o avô, dos irmãos, seja na fé ou na família. É no ordinário que Deus usa o que nós temos. Quantos de nós não têm a capacidade da conciliação ou a bênção, o dom da conciliação, e somos usados para conectar partes que foram desconectadas, conectar pessoas que foram desconectadas. Deus não precisa de coisas extraordinárias, embora o texto que lemos, como falamos um passo atrás, era uma sarça que estava se consumindo, pegando fogo, mas não se consumia. Mas Deus não precisa hoje, após o sangue de Cristo vertido na cruz, que é algo supremo, completo e maravilhoso, Ele não precisa mais dessas coisas extraordinárias para fazer coisas extraordinárias. É nas coisas ordinárias que Ele faz o extraordinário. É quando nós não vemos mais uma luz no fim do túnel, é quando nós não vemos mais algo que pode acontecer, é ali que Ele usa
e faz as coisas acontecerem. Ele usa o que é comum, o que é simples, muitas vezes o que é desprezado para manifestar seu poder e glória. Pense, por exemplo, meu irmão e minha irmã, em Davi, pequeno, com uma funda e uma pedra. Na nossa mão, ou pelo menos na minha, certeza que eu ia errar o alvo. Mas, nas mãos de Davi, e inspirado por Deus, matou um gigante. Quando nós colocamos o que temos nas nossas de Deus, os gigantes que nos atormentam, que nos tiram a paz, caem por terra para a honra e glória do nosso Deus. Aonde não há coragem, passa a ter coragem. Onde não há fé, a nossa fé é reafirmada e revivida. Mas, por fim, e terminando a mensagem desta noite, meu irmão e minha irmã, nós devemos ter a disponibilidade e a obediência. O que Deus pede não é a nossa capacidade. Em nenhum momento Ele chegou para Moisés e falou: por conta de você ter vivido no palácio, ter sido um príncipe, vivido lá com Faraó e toda a realeza egípcia que eu estou te chamando. Não. Porque se nós relembrarmos a história, Moisés mata um egípcio, foge, e ele estava no momento de reconstrução da vida dele. Mas Deus ia fazê-lo retornar para libertar o seu povo. Então o que Deus pede não é a nossa capacidade, meu irmão e minha irmã, não, mas sim a nossa disponibilidade e obediência. Moisés, apesar das objeções, obedeceu, e Deus o usou poderosamente. Irmãos, a nossa vida não é banal, sem significado ou importância. Somos filhos de Deus e chamados para desenvolver o seu reino. O nosso cajado, ou o seu cajado, ou cada ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos, só pode ser usado por cada um de nós. Nós temos dons, nós temos talentos. Esses dons e talentos somados fazem o corpo, a igreja desenvolver. Agora, se o que está na minha mão não for usado, o que estiver na mão do presbítero João Marcos não for usado, e se cada um de nós formos abrindo mão daquilo que está na nossa mão, nada vai acontecer. Que nós possamos viver dentro dos propósitos de Deus. Que nós possamos buscar ao Senhor e dizer: Senhor, é isso que eu tenho nas minhas mãos. Usa para a honra e glória do teu santo nome. E nós veremos a nossa comunidade, a nossa vida, a nossa igreja e o impacto que nós vamos ter lá no mundo a partir do que Deus usar no que tiver nas nossas mãos. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.